Lá em 2008 foi publicada essa revista nomeando os jogadores mais promissores do mundo. E nesse mesmo ano, 2 jogadores dessa mesma revista foram nomeados 2 melhores jogadores do mundo. Foi isso que a gente viu lá no Ballon d'Or de 2008. Mas todo mundo sabe que o Messi e o Cristiano Ronaldo viraram talvez os 2 maiores jogadores da história do futebol após o Pelé. Mas tirando o Cristiano Ronaldo e o Messi, o que aconteceu com os jovens jogadores promissores do ano de 2008? Será que eles tiveram uma boa carreira ou será que eles decepcionaram? Então, meu amigo, já deixa o like, se inscreve no canal que aqui é só vídeo de qualidade. Então bora pro vídeo. De 17 jogadores, o primeiro que eu vou começar falando aqui é do Agüero. O Agüero estreou no futebol profissional lá em 2005 pelo time Independente da Argentina. E ele começou a jogar bem, chamar atenção, até que um ano depois ele foi transferido pro Atlético de Madrid. E meu amigo, nesse começo de Atlético de Madrid, o Agüero tava jogando muito bem. Em 2 anos de clube ele já tinha 108 jogos e 51 gols, cara. Era a cada 2 jogos o moleque fazia um gol. Fora que o Agüero nunca foi aquele centroavante icônico, aquele cara alto que só recebe a bola, chuta, não consegue ficar correndo. Até mais porque o Agüero, pra ser um atacante, ele é considerado muito baixo, cara. Isso faz com que ele seja um cara mais veloz, um cara que sabe driblar, um cara mais versátil. Eu acho o futebol do Agüero um pouco parecido com o futebol do Suárez. E agora eu vou falar se o Agüero realmente decepcionou ou foi um bom jogador. E não tem jeito, cara. Pra mim o Agüero virou de fato um dos melhores centroavantes da década dele. E a primeira coisa que eu penso quando eu lembro do Agüero é simplesmente aquele gol que ele fez lá no final da partida que deu o título de campeão da Premier League. Cara, esse gol é simplesmente absurdo. Sem contar de todos os feitos que ele tem pelo City. São 5 Premier League, são uma FA Cup, são 6 Copa da Liga Inglesa, 3 Supercopa da Inglaterra. Infelizmente ele não chegou a conquistar uma Champions League, mas aí ele também não pode reclamar porque até o Ronaldo Fenômeno não tem, o Ibrahimovic também não tem. Mas não para por aí não, porque títulos individuais até hoje ele é o maior artilheiro da história do City. Até o Haaland bateu o recorde dele, ele era o maior estrangeiro artilheiro da história da Premier League. Então sim, de fato ele se manteve muito tempo no topo do futebol mundial. Então pra mim ele não decepcionou e teve uma ótima carreira. O segundo jogador que eu vou analisar pra ver se teve uma boa carreira ou decepcionou é o Bojan. O Bojan desde novo já chamava atenção, já era conhecido lá na base do Barcelona. E cara, quando o Bojan já sai da base pro profissional, já tinha um moleque novo que já tava jogando muito. E é claro que eu tô falando do Messi. Então o Bojan já tinha subido pro profissional, tava começando a jogar bem e foi apelidado de novo Messi. E assim, querendo ou não, eu entendo que a parte física dos dois se parecem, tanto que tiveram algumas pesquisas e descobriram que os dois caras são simplesmente primos de 4º grau. Se essa notícia é verdade eu já não sei, mas tem essa teoria. E por algum tempo o Bojan de fato jogou bem, mas infelizmente ele teve alguns problemas de ansiedade. Toda essa questão de compararem ele com o Messi, que era um jogador simplesmente absurdo, e depois se provou ser o melhor do tempo dele. Tudo isso de fato prejudicou a carreira dele. E essa comparação que existe no meio do futebol de comparar um jogador muito novo com um jogador que já jogou muito lá no passado, de fato atrapalha muito a carreira de um jogador, tanto na questão psicológica quanto na questão da jogabilidade. Até o próprio Ronaldo Fenômeno já falou que isso de fato é muito prejudicial. E se for o Ronaldo que ganhou tudo aquilo que ele ganhou, falou que isso é prejudicial, não vai ser o Zezinho, que é banco da Interclasse, e falar que não é. Mas voltando à questão do Bojan, depois da passagem dele pelo Barcelona, ele foi pra Roma, foi pro Milan, depois voltou pra Roma, voltou pro Barcelona, foi pro Ajax e ficou diversos anos da carreira dele trocando de time, mas infelizmente de fato ele decepcionou. O terceiro jogador aqui dessa revista que eu vou analisar a carreira é o Alexandre Pato. O começo da carreira do Alexandre Pato foi simplesmente absurdo. Ele já começou ganhando o Mundial e nesse Mundial ele ficou muito conhecido por fazer essa cena aqui. Pato levou vantagem, botou na frente, a graça do menino. A galera gosta de ver isso, ele é esperto. E um jogador brasileiro novo, decisivo, começando a jogar muito bem aqui no Brasil, é claro que ele iria chamar a atenção da Europa. E um ano depois dele estrear como profissional, ele já foi jogar lá no Milan. E quando o Pato aceitou a proposta do Milan, simplesmente saiu uma capa de revista da Placar, falando pro Ronaldo Fenômeno, que era o atacante do Milan, se cuidar. E meu amigo, pra um moleque de 17 anos ser comparado ao Ronaldo Fenômeno, o moleque jogava muito, tá? Meu amigo, imagina os primos do Pato no Natal, no Ano Novo, toda hora tem que ouvir, mano, seu primo tá com 17 anos jogando lá no Milan. E o Pato já chegou com moral lá no Milan, já começou vestindo a camisa 7 logo na estreia dele. Ele recebeu um cruzamento, dominou, tirou do zagueiro e marcou esse gol. E o primeiro gol do cara foi no Napoli, logo um rival. E eu sempre achei muito absurda a forma que o Cafu sempre falou dele no podcast, falou que o moleque era simplesmente imparável. Mas no decorrer da passagem dele pelo Milan, ele foi pegando algumas lesões, ele ficou algum tempo fora, até que em 2012 ele foi pro Corinthians e a passagem dele no Corinthians a gente pode falar que não foi boa não. E ele passou pelo Vila Real, Chelsea, São Paulo, aquele time lá chinês. A carreira do Pato em si foi ruim? Claro que não, mas em comparação ao que todo mundo esperava dele, foi abaixo da média. O próximo jogador aqui dessa revista que eu vou analisar a carreira é o Nasri. O Nasri começou a carreira dele lá no Olympique de Marseille da França. Aí que ele começou a jogar bem, começou a chamar atenção até que ele foi parar lá no Arsenal. E nesse tempo o Nasri jogava demais, cara. Ele era um meio campista muito habilidoso. Já no Arsenal sua melhor temporada foi a terceira, já que na sua primeira temporada pelo Arsenal, digamos que ele era um jogador promissor que ainda estava em desenvolvimento. A segunda temporada dele no Arsenal não foi tão boa, já que ele perdeu o começo da temporada toda por lesão. Então digamos que o prime do Nasri
no Arsenal foi sua terceira temporada. Lá em 2010, 2011 ele foi titular absoluto, marcando 15 gols e 5 assistências. Até que nesse mesmo ano que ele teve essa melhor temporada dele pelo Arsenal, ele foi vendido pro Manchester City por 25 milhões de libras. E essa primeira temporada dele pelo City foi muito boa, já que ele foi titular absoluto e campeão da Premier League. E 2 anos depois pelo City ele novamente foi campeão da Premier League com 46 jogos, 11 gols e 12 assistências. Ou seja, cara, os primeiros 3 anos dele pelo City foi muito bom. Só que a partir de 2015 ele começou a ter algumas lesões. Em 2016 o Pep Guardiola chegou e ele acabou sendo emprestado pro Sevilla. Um ano depois ele voltou pro City, mas nesse mesmo ano o City mesmo rescindiu o contrato com ele. E ele assinou com um time lá da Turquia. Nesse time da Turquia ele fez apenas 8 jogos. E lá em 2018 teve algumas polêmicas dele envolvendo doping e ele foi suspenso do futebol por 18 meses. E aí em 2019 e 20 ele voltou pro futebol jogando pelo West Ham, mas jogou apenas 6 partidas, cara. E lá em 2020 ele passou pelo Anderlecht da Bélgica e foi o último clube da carreira dele. E no Anderlecht ele quase não jogou, cara. Aí ele saiu do Anderlecht, ele ficou 2 anos sem clube. E lá em setembro de 2021 ele finalmente se aposentou aos 34 anos de idade. O começo da carreira do Nazi foi muito bom. Ele foi muito importante nos 2 títulos de Premier League que ele tem na carreira dele. Mas ele poderia ter mantido uma constância maior e talvez até ter jogado uma Copa do Mundo pela França. Então ele não foi um grande craque pra superar as expectativas, mas também não foi um cara que não ganhou nada. Ou seja, ele foi abaixo da expectativa. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Sneijder. O Sneijder começou a carreira dele lá em 2003 jogando pelo Ajax. E eu não tenho nada a criticar o Sneijder, o cara é simplesmente um meio-campista muito habilidoso. Tanto que no ano de estreia dele ele ganhou o prêmio de Johan Cruyff, o melhor jogador da nova geração da Holanda. E ele ficou 4 anos jogando bem no Ajax, até que lá em 2007 o Real Madrid comprou ele por 27 milhões de euros. Só que a passagem dele pelo Real, digamos que não foi muito boa, já que ele mesmo admitiu que nesse período que ele jogou pelo Real Madrid ele tava bebendo muita cerveja. Até que 2 anos se passarem, lá em 2009 ele foi contratado pela Inter de Milão. E mal sabia ele que essa seria a melhor escolha da vida dele. Tanto que na temporada 9 e 10 ele jogou muito pela Inter de Milão e eles conquistaram a Tríplice Coroa. Ou seja, ganharam a Champions League, a Copa da Itália e a Série A italiana. E lá em 2010 pela Holanda ele simplesmente ajudou o time a chegar numa final de Copa do Mundo. E ele foi eleito o terceiro melhor jogador da Copa do Mundo. E nesse mesmo ano ele teve uma participação direta à Bola de Ouro. Mas ele acabou ficando em 4º lugar. Mas não podemos esquecer que ele foi eleito o melhor meio-campista do mundo. Mas alguns anos depois ele foi tendo algumas lesões e isso prejudicou muito a carreira dele. E ele não conseguia voltar no auge igual jogava antigamente. E além do fato dele gostar muito de uma festa, ele mesmo fala que fazia festa com a celebridade de Hollywood. Alguns anos depois ele foi para lá no Galatasaray e foi um dos maiores jogadores da história do clube. Além do fato dele ser o cara que mais jogou com a camisa da Holanda. Mas será que o Sneijder foi um bom jogador ou decepcionou? Eu tenho uma certeza, cara. O prime dele foi lá em 2009, 2010 e quem viu esse cara jogando na época com certeza falava: pô, esse cara ajudou o time dele a chegar numa final de Copa do Mundo. Esse cara ganhou a Tríplice Coroa jogando com o time do Mourinho. Esse cara foi eleito o 4º melhor jogador do mundo e o melhor meio-campista do mundo. Com certeza ele vai jogar mais no futuro. Mas isso acabou não acontecendo porque essa de fato foi a melhor temporada da carreira dele. Ou seja, ele não conseguiu repetir os feitos que ele fez antigamente. E juntando todas as questões que ele gostava muito de festa, ele tinha problemas com álcool, ele acabou deixando um pouco a desejar pelo que ele já tinha feito no passado. Mas em comparação de todos os jogadores que eu falei até agora, com certeza no prime dele ele foi o melhor entre eles. O cara foi literalmente o 4º melhor jogador do mundo. Ele acabou não decepcionando, mas ele também não foi tudo aquilo que ele poderia ter sido. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Giovanni dos Santos. O Giovanni dos Santos é um jogador mexicano que se formou lá na base do Barcelona. Ele era um ponta canhoto que foi muito comparado com o Messi. Ele também chegou a ser comparado com o Ronaldinho pela fisionomia do rosto. E uma coincidência disso é que o pai dele é brasileiro. E quando ele subiu pro profissional do Barcelona, ele jogou 38 partidas e fez apenas 4 gols. Até que um ano depois o Tottenham comprou ele por 6 milhões de euros. E apenas 8 meses depois dele ser comprado pelo Tottenham, ele já foi emprestado. E ele acabou voltando pro Tottenham, sendo emprestado de novo, voltando, até que ele foi passando a carreira se transferido pra um time menor que o outro. Ou seja, cara, se a gente for comparar a carreira dele com os outros jogadores que estão presentes aqui nessa lista, e até mesmo comparando com o que ele poderia ter sido no futuro, ele acabou decepcionando. O próximo jogador que eu vou ter que analisar a carreira aqui é do Karim Benzema, e eu não preciso nem dizer o que esse cara se tornou. O Benzema começou a carreira dele lá no Lyon, e ele ficou 3 temporadas lá e o cara simplesmente ganhou tudo que podia, menos a Champions League. Ele era um bom atacante, ele era um moleque decisivo, até que lá em 2009 o Real Madrid comprou ele por 35 milhões de euros. E meu amigo, desde quando ele chegou no Real Madrid foram 648 jogos, 354 gols e 142 assistências. Beleza que em 80% dessas temporadas que ele passou no Real Madrid ele não foi o grande protagonista. Só que lá em 2022 o cara simplesmente ativou o hack e fez a melhor temporada da carreira dele. Nessa temporada o cara fez 46 jogos, 44 gols e 15 assistências. Tirando o fato dele ter vencido a Champions League sendo um grande protagonista ao lado do Vini Jr. E uma curiosidade muito legal que recentemente eu descobri que o Benzema tá no livro dos records, o famoso Guinness Book. Ele junto com o Messi são os únicos jogadores da história do futebol que marcaram pelo menos um gol em 18 edições de Champions League. Ou seja, são 18 anos fazendo um gol em Champions League. E essa revista que tava nomeando o Benzema um dos jogadores mais promissores do mundo, acertou em cheio, já que ele virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Então ele superou todas as expectativas. E até esse certo momento dessa lista ele foi o melhor jogador. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Diego Ribas. O Diego Ribas é um jogador brasileiro que fez muito sucesso atuando aqui pelo Brasil no Flamengo. Mas o que muita gente
gente não sabe é que ele começou a carreira dele lá em 2002 jogando pelo Santos. E jogando pelo Santos, o moleque foi campeão de 2 Brasileirão e também foi campeão da Copa América pelo Brasil lá em 2004. Até que nesse mesmo ano, em 2004, ele é vendido pro Porto. E no começo dele no Porto tem uma cena muito famosa que ele foi bater o pênalti do Mundial, já que o Porto tinha sido campeão da Champions League, e ele bateu o pênalti, mas ele foi expulso batendo o pênalti. E lá em 2006 ele foi contratado pelo Werder Bremen, um time alemão. E uma curiosidade muito interessante é que o Real Madrid já quis contratar ele lá na época dos Galácticos. Mas ao longo da reunião ele acabou percebendo que ele seria apenas um reserva. O Diego Ribas acabou passando por alguns outros clubes muito grandes na Europa, mas acabou não tendo tanto sucesso. Mas todas as passagens dele por equipes brasileiras sempre foram muito boas. Então na minha opinião ele não decepcionou. Mano, antes de eu falar do próximo jogador e analisar a carreira dele, se você estiver gostando do meu conteúdo e assistindo o vídeo até aqui, se puder hype o vídeo, vocês não fazem noção o quão isso ajuda. Ainda mais que esse canal aqui é independente e não tem patrocinador. Tamo junto, bora voltar pro vídeo. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Rooney. O Wayne Rooney começou a carreira dele lá no Everton em 2002. E era questão de pouco tempo pra ele chamar a atenção de um clube maior. Pô, mano, o moleque estreou na Premier League com 16 anos de idade. Então ele chamou a atenção do Manchester United, que lá em 2004 comprou ele por 37 milhões de euros. Meu amigo, esse dinheiro lá em 2004 é simplesmente absurdo. E eu fico pensando, o que eu vou falar da passagem do Rooney no Manchester United, já que foram simplesmente 13 anos de clube. E aqui vai alguns feitos dele pelo United. Ele tem uma Champions League, ele tem um Mundial de Clubes, ele tem 5 Premier Leagues, fora também que ele é o maior artilheiro da história do United com 253 gols. Pra vocês terem uma noção, o Cristiano Ronaldo tá em 13º com apenas 145 gols. Pô, eu falei apenas 145 gols como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E parando de falar um pouco de estatísticas, de fato ele foi um dos melhores e maiores jogadores ingleses da história do futebol. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Lukas Podolski. O Podolski começou a carreira dele jogando no time alemão chamado Colônia. E assim, cara, ele é aquele jogador alto, aquele 9 que sempre faz gol. Tanto que muito novo jogando nesse mesmo time, ele conseguiu ser o artilheiro da Bundesliga fazendo 24 gols. E ao decorrer do tempo, ele foi chamando a atenção do Bayern de Munique, que comprou ele em 2006 por 10 milhões de euros. Em 2006 ele fez uma boa Copa do Mundo com a seleção alemã, tanto que ele foi considerado a revelação da seleção no torneio. Mas eu não tenho o que falar muito do Podolski, ele foi jogando alguns anos bem, ele passou por diversos times muito grandes na Europa. E lá em 2014 ele não era titular, mas participou do elenco que foi campeão do mundo. Então na minha opinião ele foi um bom jogador, não decepcionou, mas ele não se tornou craque. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira aqui pra ver se realmente decepcionou e se tornou um craque é o Sérgio Ramos. E mano, eu já vou logo avisando que com certeza o Sérgio Ramos se tornou um craque e com certeza um dos maiores jogadores da posição dele. O Sérgio Ramos começou jogando lá no Sevilha como lateral direito e lá em 2005 o Real falou, pô, esse lateral aqui joga bem, eu vou pagar 27 milhões de euros e ter ele no meu elenco. E no começo da passagem dele pelo Real ele já jogou como lateral direito, jogava como lateral esquerdo e às vezes até volante. Mas aí o Vanderlei Luxemburgo, que na época tava treinando o Real, percebeu que o Sérgio Ramos jogava bem como zagueiro. Então foi nesse período que o Sérgio Ramos começou a jogar como zagueiro com frequência, até que com o tempo ele realmente se firmou na posição. E não tem nenhum que falar do Sérgio Ramos. O cara tem simplesmente uma Copa do Mundo, o cara venceu 4 Champions League, tem 5 La Liga, sem contar também de todas as vezes que ele foi decisivo. Tem alguns momentos do Sérgio Ramos que eu realmente fico muito triste de ver um zagueiro da qualidade dele, de ver um zagueiro que realmente não precisava jogar sujo, fazer esse tipo de coisa que na minha opinião é errada. Eu lembro que lá em 2018 eu fiquei mó bravo com o Sérgio Ramos pela parada que ele fez com o Salah. O cara simplesmente aplicou um golpe de judô no cara. Mas tirando essas questões em si, com certeza o Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros da história. E com certeza ele superou todas as expectativas. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Bastian Schweinsteiger. O Schweinsteiger estreou pelo próprio Bayern de Munique, time que ele simplesmente jogou praticamente sua carreira toda. O Schweinsteiger é aquele jogador de meio campo que ajuda tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Mas ele era o cara que ajudava na parte ofensiva com passes, com cruzamentos, já que ele nunca foi um jogador muito rápido. E podem falar o que quiser dele, mas ele é um jogador muito constante, tanto que ele tem 500 jogos pelo Bayern de Munique. Ao total ele tem 8 Bundesliga, ele também foi campeão da Champions League. Mas eu acho que o momento que mais marcou na carreira do Schweinsteiger, que ele mais vai ser lembrado, foi ter sido parte da seleção da Alemanha lá em 2014. Tem alguns debates na internet que comparam ele com o Kroos, mas aí também eu acho que é um exagero. O Schweinsteiger de fato é um dos melhores meio-campistas da história da Alemanha. Mas se a gente parar pra pensar de uma forma geral, juntando dois jogadores da posição dele de todas as nacionalidades, ele não vai entrar tanto na discussão, já que tem outros meio-campistas espanhóis, brasileiros, italianos melhores que ele. Mas isso não é uma coisa ruim, tanto que ele é um dos melhores jogadores dessa lista. Então na minha visão de futebol ele não decepcionou, e aquilo que era o proposto pra ele fazer, ele fez bem, então pra mim ele virou um craque da posição dele. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o João Moutinho. O João Moutinho começou sua carreira lá em 2004 jogando pelo Sporting de Portugal. E eu vou falar de uma maneira mais simples da carreira do João Moutinho, até porque, cara, ele passou grande parte da sua carreira lá jogando no futebol de Portugal, que querendo ou não é um bom campeonato, sim, mas não tá no top 4 melhores campeonatos do mundo. E desde criança eu sempre vi o Moutinho jogar, mas principalmente pela seleção de Portugal, que pra mim foi o momento que ele mais teve destaque. E se a gente parar pra pensar, ele participou de talvez o melhor time de Portugal da história, já que ele conquistou a Eurocopa lá em 2016. E no cenário de futebol português ele também jogou muito, já que ele passou também pelo Porto, tem 5 ligas portuguesas. E no momento que ele tava em uma boa fase, chama na atenção do Tottenham, do Mônaco, ele mesmo falou que não queria trocar de clube. Então eu acho legal o cara querer construir uma carreira no país em que ele nasceu. O João Moutinho
chegou a ser um craque? Não. Mas se a gente parar pra pensar em tudo que ele conquistou no cenário nacional dele, ele também não decepcionou. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Cesc Fábregas. E eu já vou logo falando que pra mim o Cesc Fábregas se tornou um dos melhores meio-campistas desse século. Ele começou sua carreira lá em 2004 pelo Arsenal. E ele já tava jogando bem, ganhando seu espaço até que chegou as duas melhores temporadas dele pelo Arsenal, o ano de 2008 e 2009. Em 2008 ele foi eleito jovem jogador do ano. Ainda mesmo em 2008 por um mês ele foi o capitão do time, cara. Lá em 2009 ele simplesmente marcou 15 gols e 15 assistências. E o moleque jogando muito bem, é claro que ele chamaria a atenção de um clube maior. Até que lá em 2011 o Barcelona simplesmente paga 34 milhões de euros pra contratar ele. E o cara passou 3 temporadas pelo Barcelona, em 151 jogos o cara teve simplesmente 92 participações em gols. Se o Enzo Fernandes faz isso hoje em dia, o cara é eleito o melhor jogador do mundo. Mas o Barcelona não tava fraco de meio campista não, Fábregas, Xavi, Iniesta e Busquets. E não é nem só o Barcelona, até porque todos esses jogadores são espanhóis. E eu não tô nem brincando, pra mim os melhores meio campistas desse século são os espanhóis. E o Fábregas também tava jogando a Copa do Mundo de 2010, onde a Espanha foi a campeã. Mas eu me lembro que eu assistia muito o Fábregas jogando lá em 2017, 2018, 2019, quando ele atuava pelo Chelsea. E cara, eu vou falar pelo que eu vi, né, nem dados, nem números, nem títulos. Pra mim o cara jogava muito e ele virou craque. O próximo jogador que eu vou analisar a carreira é o Nani. O Nani começou sua carreira lá em 2005 pelo Sport de Portugal. Mas vamos ser sinceros, todo mundo, eu, você, só lembra do Nani jogando pelo United. Eu entre aspas, né, porque nesse tempo eu era muito novo e nem conhecia o futebol. Mas todo mundo lembra dele jogando com o CR7, com o Park Jin-sung. Todo esse time do United marcou uma geração. O Nani por um tempo se manteve no topo do futebol mundial. Lá em 2011 ele foi o 22º melhor jogador do mundo. Mas depois dessa temporada de 2011 ele nunca mais conseguiu manter esse nível. E eu tenho certeza que uma das coisas que o pessoal mais lembra do Nani é daquele lance que o CR7 humilha o Piquet, ele dá uma cavadinha, mas o Nani encosta na bola e o gol é anulado. Só que o mais engraçado é que o CR7 de fato ficou bravo com o Nani, mas o Nani não teve culpa, já que a bola tinha entrado e o Nani não tava impedido. Eu acho que o CR7 deve ficar triste até hoje só de pensar que esse gol não valeu. E por mais que o Nani tenha uma carreira muito vitoriosa, 4 Premier Leagues, uma Champions League, no meu ponto de vista ele não chega a ser um craque. Mas depois de tudo que eu apresentei sobre a carreira do Nani, eu também não posso falar que ele decepcionou. Então na minha opinião ele foi um bom jogador. Sou eu do futuro da edição, usando M-Robo pra avisar que esqueci de falar do Modric, que virou o maior jogador croata da história e facilmente um dos 20 maiores jogadores da história do Real Madrid. E os últimos dois jogadores que sobraram dessa lista é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas nesse vídeo eu não vou falar da carreira dos dois porque eu acho que eu preciso de um vídeo inteiro pra falar sobre isso. Ou seja, a moral do vídeo é: o vídeo não tem nenhuma moral, eu só peço pra você se inscrever no canal, deixar o like porque falta muito pouco pra 100 mil inscritos. E também porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer.